Olá! Você sabe o que é uma máquina térmica? Então, permaneça no vídeo que logo depois da vinheta você verá. Saudações, meu querido, minha querida! Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Física Toda Hora. É uma enorme satisfação estar neste momento com você. Aproveite esse momento, dê um like, se inscreva aí no canal e compartilhe o vídeo. Vamos hoje tratar do assunto sobre máquina térmica. E para falarmos de máquina térmica, é muito importante lembrarmos como que ocorre o fluxo natural de energia térmica, o calor. Lembre-se que para uma máquina térmica funcionar, vai ser necessário que tenha uma fonte quente e uma fonte fria. Uma fonte quente pode ser uma fornalha, tá certo? Pode ser o motor de um carro onde ocorre a combustão, tá certo? A fonte fria pode ser a atmosfera, pode ser um condensador. Nós vamos ver algum exemplo de máquina térmica e aí você verá. Nós sabemos que ocorre um fluxo natural de energia, de calor, da fonte quente para a fonte fria. Esse fluxo é natural, é espontâneo na natureza. O que o ser humano pensou? Em colocar uma máquina nesse percurso, nesse caminho da energia térmica, e essa máquina pudesse, de alguma forma, realizar alguma tarefa para nós. E assim inventaram um sistema ou uma máquina térmica. Esta máquina tem por objetivo fazer um trabalho, realizar um trabalho. Isto é, a máquina transforma a energia térmica em energia mecânica para nós. Assim, mas neste processo ocorre uma perda. Uma parte da energia que a máquina recebe é sempre cedida para a fonte fria. Este fluxo natural de energia térmica da fonte quente entrando na máquina térmica, esta máquina realiza um trabalho transformando a energia térmica em mecânica e, ao mesmo tempo, cede uma parte da energia. Observando esse sistema, esta máquina, e lembrando do princípio de conservação da energia de um modo geral, como é que podemos escrever uma equação para estas grandezas na máquina térmica? Nós podemos dizer que a energia que entra na máquina é sempre igual à energia que ela transforma em mecânica, mais a energia térmica cedida na fonte fria, Q2. Uma equação natural ao observar esta figura e lembrando do princípio da conservação da energia. Não é isso? Coisa que você já sabia há muito tempo. Podemos escrever essa expressão de um outro modo. Nós podemos, por exemplo, dizer que o trabalho ele pode ser calculado fazendo a quantidade de energia Q1 menos a quantidade cedida na fonte fria, que é o Q2. Esta é uma forma de calcular o trabalho. Muito bem. Mas como toda máquina que se preza, tem que ter rendimento. Como se determina o rendimento de uma máquina? De um modo geral, o rendimento de qualquer máquina é a energia útil que ela faz para nós, seres humanos, dividido pela energia que ela recebe. Tá certo? Muito bem. Nesta máquina térmica que acabamos de visualizar, qual é a energia que é útil para nós humanos? É o trabalho. E a máquina realiza o trabalho às custas de qual energia? Aquela que ela recebe, Q1. Então, o rendimento pode ser determinado por trabalho dividido por Q1. Certo? Podemos ainda escrever isso de uma outra forma. Observe bem. O trabalho pode ser escrito como a quantidade Q1 menos a quantidade de calor Q2. Vimos isso
há poucos segundos atrás. Tudo isso dividido por Q1. Podemos então escrever o rendimento de uma máquina térmica por uma outra expressão, que pode ser Q1 dividido por Q1 vai dar 1, menos a quantidade Q2 dividido por Q1. Esta é uma outra forma que podemos usar para calcular o rendimento de uma máquina térmica. Uma forma bastante interessante, porque, olhando bem para esta expressão, é fácil perceber que para uma máquina ter rendimento 100%, é necessário que a quantidade de calor cedida na fonte fria fosse nula. Se o Q2 for nulo, o rendimento é igual a 1. E o rendimento, então, é normalmente escrito em porcentagem. Se o rendimento for igual a 1, significa que o rendimento é 100%. Isso significa que a máquina iria transformar toda a energia que ela recebe em trabalho. Nós sabemos que na natureza, ou até o momento, o ser humano ainda não conseguiu fazer essa máquina, aquela que tem rendimento 100%. Então, toda máquina tem um rendimento abaixo de 100%. E o resultado de qualquer uma dessas operações vai ser um número menor que 1, 0, alguma coisa. E você pode dar a resposta sempre em porcentagem. Certinho? Muito bem. Para exemplificar um pouco mais sobre máquina térmica, vamos fazer um exemplo aqui da Unesp 2018, segunda fase. E aproveitando para mostrar a você uma figura que representa um esquema mais detalhado de uma máquina térmica. Veja a figura, ela mostra uma máquina térmica em que a caldeira funciona como fonte quente e o condensador como uma fonte fria. Então, a caldeira, a fornalha, aquece a água, esta água que está na caldeira transforma em vapor, aumentando a pressão, e o vapor caminha por esse duto até chegar nesta câmara, onde tem um pistão. Com esta válvula que vai para o condensador fechado, o vapor entra em alta pressão, empurrando o êmbolo e realizando um trabalho através desse pistão, realizando o trabalho, transformando a energia térmica em energia mecânica a partir desta roda. O movimento continua quando o pistão está voltando, a válvula que vem da caldeira fecha e abre a válvula que vai para o condensador. Neste momento que o pistão volta, ele expulsa o vapor que está na câmara para o condensador. Assim que o pistão chega no final do percurso, a válvula do condensador fecha e abre-se a válvula que vem da caldeira, vindo vapor em alta pressão, realizando um novo ciclo. Por isso que toda máquina térmica funciona na forma de ciclo, vai repetindo o movimento. Bom, o vapor que sai dessa câmara e vai para o condensador, observe que ele passa por um duto que está em contato com uma água de refrigeração. Essa água entra no condensador, retira calor daquele vapor e faz com que esse vapor condense. Daí o nome condensador. Então a água que sai do condensador, ela sai numa temperatura mais alta e é descartada no ambiente. A água que estava no duto, o vapor que estava no duto e condensa, retorna para a caldeira e vai assim o ciclo do vapor. Muito bem, vamos agora à questão. O que a letra A pede? O que diz? Considerando que a cada minuto, preste atenção, a caldeira fornece, por meio do vapor, uma quantidade de calor igual a 1 vezes 10 a 9 joules. Esta é a quantidade de calor Q1.
é aquela quantidade que a caldeira fornece à fonte quente e que o condensador, que é a fonte fria, recebe uma quantidade de calor Q2, que é 1,2 vezes 10 a 9 joules. Calcule o rendimento dessa máquina térmica. Muito bem, para calcularmos o rendimento dessa máquina térmica, vamos a esta tela em que eu já deixei escrito para você o Q1 e o Q2. E o rendimento é trabalho sobre Q1. Podemos, por exemplo, calcular o trabalho e calcular o rendimento. Ou seja, podemos, por exemplo, escrever assim, que o trabalho é a quantidade de calor Q1 menos a quantidade Q2. Essa é uma das maneiras de realizar este cálculo. Isso significa que vai ser 1,6 vezes 10 a 9 menos 1,2 vezes 10 a 9. Vamos colocar o 10 a 9 em evidência. 1,6 menos 1,2, tudo isso vezes 10 elevado a 9. Daí, qual é o trabalho que vai ser realizado? Então, o trabalho é 1,6 menos 1,2 dá 0,4 vezes 10 elevado a 9 joules. Este é o trabalho. Nós poderíamos ter calculado o rendimento naquela outra expressão que eu mostrei agora há pouco, mas resolvi fazer desta forma. Veja bem, então o rendimento é trabalho dividido por Q1. 1,6 vezes 10 a 9. É isso mesmo? Não, né? Pois bem, nós temos que colocar aqui o trabalho. Quanto vale o trabalho? 0,4 vezes 10 elevado a 9. Tudo isso dividido por Q1, que é 1,6 vezes 10 elevado a 9. Portanto, nós temos aqui a divisão de 10 elevado a 9 com 10 elevado a 9 dá 1, e a divisão de 0,4 dividido por 1,6 é igual a 1 quarto. Certo? 1 quarto é a mesma coisa que 0,25. E, portanto, qual é o rendimento dessa máquina? Ele é de 25%. Muito bom, né? Aí você fala, poxa, mas uma máquina com um rendimento tão pequeno? Sim, as máquinas térmicas têm rendimento baixos. E mesmo as máquinas mais modernas, sendo uma máquina térmica como um motor de carro a gasolina, um motor a combustão, o rendimento é pequeno, é em torno de 25, 30, 30 e poucos por cento. Não é muito alto mesmo. Muito bem. Vamos à letra B daquela questão. A letra B dessa questão diz o seguinte: considerando que 6 vezes 10 a 3 kg de água de refrigeração fluem pelo condensador a cada minuto. Então, aqui no condensador, a cada minuto entra uma massa de água que é 6 vezes 10 a 3 kg. E que essa água sai do condensador com uma temperatura 20 graus Celsius, acima, atenção, 20 graus Celsius acima da temperatura de entrada. Portanto, ele já te deu a variação de temperatura. Isso é muito importante ficar atento. E que o calor específico da água é 4 vezes 10 a 3 joules por quilograma a graus Celsius. Vamos à pergunta. Calcule a razão entre a quantidade de calor retirada pela água de refrigeração e a quantidade de calor recebida pelo condensador. Muito bem. Isso significa o seguinte. Já estou anotando os dados aqui, mas observe novamente a pergunta. Nós queremos a razão entre calor retirado pela água de refrigeração, que aqui nós vamos chamar, eu vou chamar de Q3, e a quantidade de calor recebida pelo condensador. Ou seja,
O condensador recebe aqui uma quantidade de calor que nós vimos que chama Q2. O sistema de refrigeração retira uma quantidade de calor. Essa quantidade que o sistema de refrigeração tira, estou chamando de Q3. Portanto, nós queremos calcular a razão Q3 dividido por Q2. Bom, a quantidade Q2 nós já sabemos. Precisamos calcular a quantidade Q3, que é dado pela expressão da calorimetria. Massa de água vezes calor específico, variação da temperatura. Basta fazer este cálculo. Portanto, qual é a massa de água que entrou dentro do condensador? 6 vezes 10 a 3. O calor específico vale 4 vezes 10 a 3. Certinho? Estamos juntos no raciocínio? E a variação de temperatura vale 20 graus Celsius. Fazendo essa multiplicação, obtemos o seguinte valor. 6 vezes 4, 24. Vezes 2, 48. Eu vou escrever isso de forma 4,8 vezes 10. Vamos lá, contando as potências. 10 a 3 mais, vezes 10 a 3, vezes o 10 aqui do 20, então nós temos, somando os expoentes, 3 com 3, 6, mais 1, 7. E a vírgula que andou uma casa, portanto, 10 elevado a 8 joules. Essa é a quantidade de calor Q3 que o sistema de refrigeração retira do condensador e faz com que o vapor dentro daquela tubulação transforme novamente em água, retornando à caldeira. Vamos lá determinar então a razão? Q3 dividido por Q2 vai dar um valor igual a, vamos ver aqui, 4,8 vezes 10 elevado a 8, tudo isso dividido por Q2, que é 1,2 vezes 10 elevado a 9. Muito bem. Essa divisão resulta em qual valor? Vamos fazer aqui, O 10 elevado a 8 com 10 elevado a 9, você pode simplificar e vai sobrar um 10 aqui no denominador. Muito bem. Agora, 4,8 dividido por 1,2, quanto dá? Dá 4, muito bem, dividido por 10. Portanto, qual é a razão Q3 dividido por Q1? Q3 dividido por Q2. Corrigindo, a razão é 0,4. Ok? Muito bem. Espero que você tenha compreendido um pouquinho mais da física e tenha compreendido a questão. Em caso de dúvida, aproveite, deixe aí em comentários. Vai ser um grande prazer responder a você. No mais, se inscreva aí no canal, compartilhe o vídeo com seus colegas. Aquele abraço! Até o próximo vídeo!